consegue, nem vai. E assim começa. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani. Isso é Neemias falando, né? Que ele estava neste lugar, neste ano e neste mês. E veio um irmão dele, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restavam no cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, porque o muro de Jerusalém está fendido ou destruído e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que eu também tive, irmãos, uma notícia muito forte, terrível, que até me atinge. Mas nosso Deus é grande, né? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os teus mandamentos, nem os seus estatutos, e nem os seus juízos, que ordenaste a Moisés, o teu servo. Poder sentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Usa a tua filha. E o que é que você faz quando você recebe uma notícia pesada? Meu Deus. Que é para arrasar com você, com a sua vida espiritual. Eu recebi essa notícia hoje, quarta, foi ontem. E sabe o que eu fiz, irmão? Foi lá no meu trabalho isso. E eu fiquei abatida e ainda estou. Como Neemias, caiu o semblante para dizer: eu sirvo a um rei. Eu posso estar abatida, mas sabe o que eu vou fazer agora, Satanás? Eu vou sair agora para falar no nome do Senhor. Aleluia! Há uma jovem que está sentada lá na frente. E foi isso que eu fiz. Cheguei lá, a gente começou a conversar, eu já estava saindo. E ela disse assim: e uma senhora também, que eu creio que ela é uma mulher cristã, mas ela está numa vida que só misericórdia. Eu disse: Senhor, me mostra o que é que acontece na vida dessa senhora. Irmãs, ela vive assim, peregrinando, sabe? E ela é uma pessoa esclarecida, ela tem palavras, sabe? Ela conhece a Bíblia. E ela tem algum distúrbio, alguma coisa, eu não sei. Mas Deus ainda vai mostrar. Então aí ela calada, ela é sempre calada. Aí eu fiquei lá sentada, daqui a pouco ela começou a falar, como é que Deus faz, tá vendo como é que está o mundo? Eu disse: é verdade, o mundo já é um maligno, né? Minha irmã já foi falando com ela e ela, sim, Deus foi desenrolando, né? O rolo. E a menina estava lá escutando e tal. E aí eu disse: olha, jovem, esse mundo que está aqui é só destruição. O mundo já está no fim. Está no fim. Se arrependa dos seus. Mas eu não mato, eu não roubo. Aquele jovem rico também falou isso. E ele foi para onde? Eu disse: você nem rica é. Falando a ela: ah, você conhece a Bíblia? Não é uma coisa, a história foi essa. Então você vai se arrependendo. A gente só de olhar, de falar, de pensar já pegou. Nós somos frutos, filhos do pecado. Então todos somos pecadores, não adianta. Aí ela: é verdade. Aí a irmã começou também do outro lado: você está vendo que está no fim, que não é solução para a sua vida, você está em festa, começamos. Aí eu falei assim: Senhor, mas eu estou tão morta que eu estava mesmo, sabe? Aquela notícia que ele deixa no chão mesmo. Aí ele disse: epa, pode dar, né?
abatidos, mas não destruídos, né? E assim é aquela outra palavra. Aí eu comecei a falar com ela. Se volta, você está vendo que o tempo está no fim. Não tem nada mais para acontecer. Está vendo os sinais de Apocalipse acontecendo lá? Quais? Você não conhece, mas eu vou lhe dizer. Você não assiste televisão, não? Você não precisa nem ver a Bíblia. Mas eu vou lhe falar que está na Bíblia, com base na Bíblia, em Apocalipse. Aí a irmã começou, cavaleiro tal já está na terra. Aí ela, é mesmo? Eu disse, pega a Bíblia e leia. Faça isso. E eu me tremendo, porque eu disse, Senhor, mas eu vou glorificar o seu nome aqui. Aí então ela começou, aí disse, cavaleiro tal já está, cavaleiro da guerra, cavaleiro da fome. E isso é só os princípios das dores. Está doendo? Com ela disse, tá, porque eu sinto, porque eu tenho 2 filhos, porque eu disse, pois é, vai piorar. Vai piorar. A notícia que eu tenho para lhe dizer é que vai piorar. E vai ter tribulação na terra e tudo. Ela disse, verdade. E quem fica na terra, eu disse, se você estiver com Jesus, você não passa por ela? Nem você, nem sua família. Que Deus lhe levante para você salvar seus filhos, que ainda são crianças, sua mãe. Vai falar para ela também o que você ouviu agora. Vá. E ela ficou ali, a irmã falando, eu sei que ela disse, é verdade. Eu disse, então procure acertar seus caminhos com Deus. Igreja, temos que pregar arrependimento. Arrependa-se, mas não mata, não rouba, mas arrependa se você peca. Você não está com Deus, a gente que está com Ele. Próximo, continua pecando e pedindo perdão. E assim eu estava como Neemias, com essa notícia que ele recebeu, que caiu o semblante, né? Mas Deus me levantou através da obra dele e da palavra. E veio a notícia. Quando está tudo bem na sua casa, quando está tudo bem na sua família, você está feliz, você está servindo ao rei com alegria. De repente vem uma notícia. Um câncer. Uma AIDS. A porta que se fechou. E aí como é que você fica diante do rei? É triste, irmãos, abatido, porque nós somos humanos. Ninguém vai dizer que vai ficar feliz que eu sou firme, que eu sou firme, não é não. Porque nós nos abatemos com isso aqui, imagine com uma pancada, né? Mas aí o Deus que mandou a notícia. Agora veja, irmão, que controvérsia. Essa notícia veio por um irmão, né? A Neemias. Que Jerusalém estava destruída na humilhação. Porque Nabucodonosor, olha, teve grandes derrubadas, destruição dos muros de Jerusalém. Por Nabucodonosor, 586 a.C., nesse ano. E a outra foi em Roma, no ano 70, se eu não estiver enganada, depois de Cristo. Derrubadas. Porque Deus tem coisa grande com Jerusalém, né? E o inimigo só quer derrubar e destruir quem tem coisa grande. É verdade. Quem tem currículo com Deus, quem tem mistério, quem tem chamado, ele levanta para acabar, mas ele só pensa que acabou. Mas não vai, para nos manter de pé. Então, Neemias caiu com esse semblante, mas aí ele foi o que? Ele chorou por dia, né? Chorou. Vamos lá, essa oração é linda, ele falando. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível. Olha como ele reconhece o poder de Deus. Que Deus é grande e terrível. Quem pode com o nosso Deus? Porque Ele é terrível e é grande. Para aqueles que guardam a aliança. E tem bondade para aqueles que o amam. É para quem não ama? Então o mundo não pode dizer que quando uma pessoa morre, quando nós morremos, olha o que é que prega por aí. Todos vão para o céu. A promessa é para quem ama. Se você não ama a Deus, não crê em Jesus, você simplesmente está condenado. Não tem outro caminho. Não tem um meio termo. Vai para não sei para onde para se purificar. Não tem. Não tem. Isso é engano. Não tem um atalho, não tem nada. Ou serve ou não serve. E se você não serve, pense bem na vida, viu? Reflita, porque o bom é servir a esse Deus que é grande e é terrível. Aleluia. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. A gente pede quando a gente está desesperado, que o Senhor nos ouça. Será que Ele não está ouvindo? Está. Ele está. Ainda tem aquela parte, irmão, que diz assim, pronto, outro dia lá no trabalho, da outra religião aí, né? Afro, alguma coisa. Aí falou assim para mim, vocês crentes dizem que o Deus é só para vocês. Mas Ele está lá também. Eu disse, você falou a verdade.
se manifesta, porque ali ele nem está sendo adorado, ele não está sendo invocado, ele não está sendo chamado, não está sendo adorado. Então ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. Quem diz que ele não está? Ele está. Ele só não se manifesta. E aqui, irmãos, ele está. Tem adoração, tem louvor, você está estudando, você está com um pensamento ligado no grande e terrível. Aleluia. E os teus servos, e os pecados. Mas esse povo estava sofrendo, irmão, não foi de graça, não. A gente paga. Tem consequência pelo nosso pecado. Jerusalém, esse povo aqui de Israel, estava pecando como sempre, como hoje também. É largando Deus toda hora e pegando, larga, pega. E Deus é brinquedo? É? Cansou, jogou, é descartável? Não. Ou você pega ou você não pega. Ou você é crente ou você não é. Ou você adora ou você não adora. Decida, não quer adorar, problema seu. A gente vai até continuar orando por você, mas a escolha é sua. E naquele dia vai ter a fila, vai dizer, ô meu filho, naquele dia, você quer se arrepender? Será que não vai ter tempo mais do que a porta da graça? Como ele é terrível e ele é grande, não vai ter mais tempo. Então, Neemias estava nesse momento e pensou, servia ao rei. Não era Nabucodonosor, graças a Deus, era eita nomezinho, acho que é algo assim. Eu nunca pronuncio nem sei direito, mas eu acho que é isso. E o rei se agradava dele. Por quê? Porque Neemias era um líder em Jerusalém. Não um líder, aí era governador. E depois de tudo foi ser copeiro. Como é que Deus faz? Às vezes você está lá em cima, depois você desce. Agora saiba descer. E saiba subir também. Porque Deus faz assim, ele abaixa, abaca, humilha e exalta. E honra. E aí está ali essa questão. E o rei, como ele estava sempre alegre, com semblante, né? Servindo. Foi rebaixado na sua profissão, né? No seu cargo. E servindo alegremente, com excelência. Porque adquirir a confiança de um rei não é para todo mundo, não é para todo crente. Porque se você não fizer com excelência, você não é notado. Entendeu? É excelência. Tudo para Deus. É se você vai limpar o chão, não é para outra pessoa, não é para o pastor está fazendo, é para Deus. Então você tem que dar o seu melhor nessa limpeza, porque é para Deus. E você está sendo observado por anjo, por Deus, que é grande e terrível. E aí ele ficou e percebeu aquela tristeza de Neemias e falou, queria saber, se preocupou, porque irmão, copeiro naquele tempo era assim, você provar, porque se aquele vinho, aquela bebida, aquela comida tivesse envenenada, você que morria. Você dava a vida por aquele rei, não era? Estava correndo risco de morte também. Que se envenenasse era quem morrer. E aí, quem está dando a vida por Deus assim? Meu Deus. Está fazendo assim, dizendo, eu morro pelo Senhor. Se vier agora para dizer, vai negar seu Deus, quem é que tem coragem? A gente não pode responder, né? Porque a gente não sabe se vai, se não vai. Mas vamos pedir força a Deus para dizer, eu vou continuar servindo. E aí ele perguntou, que ele estava diferente, ele se viu, percebeu que ele não estava com aquela mesma alegria e perguntou, foi quando ele falou, veio a notícia pelo irmão, que os muros de Jerusalém estavam destruídos. E houve o que? Uma ré? Neemias vai fazer o que? Uma ré? Só se reconstrói o que você constrói. Né? Só relembra o que já passou. Aí está aquela casa bonita, imagine, sua casa bonita e vem um carro, derruba tudo. Ou a casa toda. Está ali você trabalhando feliz e vem aquela notícia de uma doença, o filho das drogas, o marido perdido, ou com um amante, não sei o quê. Aí acabou sua casa, derrubou, destruiu. Aí você tem que estar feliz servindo aqui ao rei. Glória a Deus. É difícil? É. Mas tem que estar aqui. Aos cacos. Todo o inimigo destruído. Mas é para servir. E é para tomar o vinho no lugar dele, provar a comida. Meu Deus. E aí ele fica assim. O que é que eu posso fazer por você? Ele já tinha
aquela intimidade, tinha confiança e ali Deus provê tudo, irmão. Se você está numa necessidade e você serve no seu trabalho alguém com excelência, primeiro a Deus e depois a essa pessoa, Deus vai honrar. Deus vai usar aquele que tem condições para dizer: eu estou passando por isso, e ele vai mover o coração. Ele já fez comigo, irmão, ali. No momento que meu esposo estava internado, muitos conhecem a história aqui, o que passou. Ele estava lá e eu precisava de dias. Ou eu saía do trabalho, ou eu ficava lá, né? E eu disse: Senhor, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que sair do trabalho. Que era eu, Vitória e Felipe. Vitória, Felipe e eu. Aí ele me disse: mas eu creio, sim, quando você vai prover. Quando chegou lá, ele falou assim: ó, a delegada falou assim: a gente não vai poder ficar com você. E aí, como é que vai fazer? Eu disse: ó, vocês vão resolver agora. Deixar meu marido, meus filhos lá, é que eu não vou. E se for para ele fechar a porta que ele abriu, ele fecha. Porque ele é Deus e ele vai fazer de novo. E aí depois se reuniram lá e a boa notícia veio depois da ruim, né? Que ela me deu. Qual é o lugar que você trabalha que ele dá? 26 dias sem comunicar. Sabe lá, isso é Deus. Aleluia. 26 dias sem comunicar a empresa. Ninguém soube que eu passei esses 26 dias fora. E a uma funcionária dia sim, dia não. E eles foram cobrindo. Até chegar o tempo. Porque há um tempo determinado para tudo. Então Deus já terminou ali e foi se cumprindo, né? Porque os ouvidos de Deus estão abertos. E Ele guarda a aliança com quem o ama. E eu continuo e nós continuaremos amando esse Deus. Basta que passar. O muro pode vir no chão, a casa no chão, mas Deus vai nos levantar para como foi destruído os muros, porque o povo estava pecando e achou que Deus não estava vendo, como os dias de hoje. Pinta e borda. Aí Deus não está vendo não. Aí quando está aí a consequência, meu Deus, esse Deus é assim. Deus de vingança porque Ele é grande e terrível. E nada passa despercebido por Ele. Então foi aquilo tudo e tal. E veja, irmãos, na hora da reconstrução, que foi o Neemias teve todo o recurso liberado pelo rei. Teve o povo ajudando, mas se levantou 3 diabos. Bem assim é na nossa vida. Quando a gente está tentando se erguer, vem e diz: ai, vai dar certo não. Meu Deus. Você não está preparado para se levantar. Olha o que você está fazendo. Falou Tobias, Sambalat e Gesem, que era árabe. Então eles chegaram e um disse assim, falou da obra, falou dele que não estava fazendo, não tinha capacidade. O segundo falou da obra. Até uma raposa derruba esse muro. Vem do deboche. E o terceiro foi encarregado de espalhar a notícia. Dizer: tá levantando o muro. O filho está nas drogas. Está indo para a igreja. Não vai adiantar nada. O esposo saiu de casa. Está com a amante. Está na igreja. Não vai adiantar nada. Não está fazendo nada. E aí Deus falando. E aqueles 3 ali tentando tirar Neemias do objetivo dele. Que o inimigo ele não se alegra, não se contenta. Bota a tristeza, pensamento e diz: para que tu está na igreja? Você só vive doente. Aleluia. Não melhora. Quando você pensa que está perto de ganhar a saúde e a vitória, você adoece de novo. Está vendo que você não está fazendo nada certo para Deus? É ou não é? Você está cantando tanto para lá, para Deus, está vendo a sua vida destruída. Olha o seu marido que não está com você. Olha o seu filho que não está com você. Meu Deus. Mas é processo na vida de crente. Se não quiser passar processo, larga o evangelho à mão de Deus. Porque você viver só de brisa, só de flores, não vai. Então ali estava Neemias pronto lá, e ouvindo deboche, ouvindo provocação, e ele construindo, não vai dar certo, vai derrubar, seu projeto vai falhar, sua empresa vai falir, você não está fazendo certo, por que está na igreja ainda? Saia para ver se melhora. E Neemias no muro, sabe por que ele não desistiu? E a gente não pode desistir da reconstrução, que é mais, irmãos, olha, um tijolinho. Agora a reconstrução é triste, é doído mais do que a construção, não é? Porque você vai mexer no seu bolso de novo.
material. A casa está no chão. O povo estava escravizado. O povo estava humilhado, comendo na mão daqueles grandes que chegaram para criticar. Então não era do interesse deles ver o muro erguido. Não é interesse do diabo ver você protegido. Não é. É para deixar você à toa mesmo. E você bota na sua cabeça e na minha que Deus não está vendo. Mas Ele está. Se você descer do muro para a sua reconstrução ou construção, alguém vai parar por causa de você. Seu marido vai parar se você parar e largar. Se der ouvido do inimigo. Sua mãe, que está vendo você mesmo fraco, indo para a igreja, vai parar. Porque vai dizer, eu não é crente, por que está saindo? Por causa de uma prova. Vai parar. Então Neemias não parou. E a gente também não deve parar. Não deve parar, porque a gente ama, guarda os mandamentos dele de dia e de noite. E ele é pelos seus servos. Pode demorar 12 anos de uma hemorragia, 38 anos de uma paralisia, 12 anos, 50, 40, mas ele chega. Ele chega. E se não chegar para você, seus parentes vão herdar e vai testificar. Então a reconstrução, se você deixar uma brecha, tem que prestar atenção, porque se caiu porque tinha brecha. O pedreiro, quando está lá, né, programando, vou fazer assim, aí vem o olheiro e diz, Sambalate, essa parede aí não está boa não, deixa que está boa. Olha, tá vendo não que tem um buraco? Conserta isso aí. Tá vendo que uma raposa vai derrubar? Vai não. Sabe por que a reconstrução é mais doída, é mais sofrida? Mas você vai ver, é verdade, aqui tem uma brecha antes de cair. Mas agora não vai ter mais. Vamos botar aqui um cimento, vamos botar areia, vamos fazer uma massa mais forte. Sua fé tem que ser alimentada mais. Depois da prova, na prova você vai dizer, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou passando essa prova. Acrescenta a minha fé, Senhor. Aumenta a minha fé. O Senhor disse na tua palavra que se ela for do tamanho de uma semente de mostarda, eu vou poder fazer coisas e eu vou sair desse vale e desse cativeiro. Você tem que alimentar. É construindo e alimentando sua fé. É construindo, passando pelo vale e orando e dizendo, eu vou sair. Aliás, eu não vou sair, eu não me curo, eu não faço nada. O Senhor vai me curar, o Senhor vai me tirar dessa situação e eu vou reconstruir. Vai ter reconstrução porque você está servindo a Ele. Então Neemias passou aquele processo todo, 52 dias de reconstrução. Mas nesse muro, nessa reconstrução, eu creio que na construção não participaram essas pessoas da reconstrução. Veja como é na sua vida. Quando você começa, não começou com aquelas pessoas. E quando a sua casa cai, ou acontece alguma tragédia, ou some todas, ou se agregam mais. Então, nessa reconstrução foram mulheres que participaram, crianças, pessoas que nem sonhavam, né? Se uniram a Neemias, porque teve que ter uma posição. Se não tivesse aquele irmão que levasse a notícia para Neemias lá no palácio, ele ia ficar sabendo? Para ele ia continuar tudo bem. É por isso, irmãos, que se tiver um doente, se tiver um naquela prova, passando mal ali naquela necessidade, é preciso que você chegue lá e diga, irmão, pelo semblante, né, a gente já ou vai conversando. Aí não é todo mundo que fala, mas é bom saber, para receber a visita do irmão e dizer, eu estou passando isso, não vai fofocar não, viu? É para perguntar, irmão, eu vim aqui, Deus aqui mandou, o irmão está precisando de alguma coisa, irmão, eu estou fraco em oração, a minha fé está abalada, irmão, vamos orar aqui agora, vamos ajoelhar agora, porque o Deus que nós servimos se o irmão dele não fosse lá levar notícia, como é que estava aquele povo e o muro que estava no chão há muito tempo, ele não teria se entristecido. Mas olha a posição do homem e da mulher de Deus.
Foi só chorar? A gente vai chorar. A gente vai ficar triste, mas depois a gente vai fazer o quê? Foi o que Neemias fez. Orou. Jejuou. E o melhor por último, falou com Deus. Ah, Senhor dos céus, olha. Foi logo adorando e pedindo, e Deus ali confirmando a reconstrução. Com Pedro, foi uma construção, foi uma transformação. Porque assim, Pedro, pescador de peixes, a pesca maravilhosa estava ali. Então, essa parte da pesca maravilhosa tem dois sentidos. Jesus foi pescar Pedro, e Pedro estava pescando peixe, ele era pescador, ele vivia daquilo. Então eu imagino que o semblante de Pedro também se comparou com o de Neemias, quando a rede não vinha um peixe, jogava. Irmãos, pescador experiente sabe onde é que dá o peixe. Ele vivia daquilo, não tinha como ele dizer, eu já joguei ali, já joguei pra cá, e não vem nem o camarão, e não vem nem o siri. E agora? Eu vou largar essa carreira e acabou. Aí Jesus chega e diz, ei, o dono do peixe sou eu, não é você. O dono da porta sou eu que abro, não é você. O dono da cura sou eu, não é você. E aí Jesus chamou ele e disse, olha, jogue agora do outro lado. E aí ele disse, Senhor, eu acredito que Pedro quis até questionar, mas eu já joguei tantas vezes. Mas agora você está sobre a palavra Aleluia, de Senhor. Jesus. Você sozinho é uma coisa, mas você sobre a palavra dele, sob, né, que é abaixo. Sobre você está acima, sob é abaixo. A palavra dele você consegue. E aí, qual foi o resultado da pesca? Maravilhosa. Supriu a necessidade, eu creio, por muitos dias daquele povo todo. Encheu a barriga de Pedro. E Pedro teve que mudar de profissão. Teve, porque Jesus disse assim, eu já lhe dei os peixes todos. Agora você vai ser pescador de homens. Sabe por quê? Porque você pega o peixe vivo e mata e vai se alimentar. E agora você vai pescar o homem morto e vai botar na rede para viver. Aleluia. Sob a minha palavra. Glória a Deus. Não é sobre a tua, não. É sobre a minha palavra. Então é tudo debaixo da autoridade e do amor que temos a Deus. Do grande e terrível Deus. Neemias reconstruiu o muro. Ficou tudo certo. Nabucodonosor, o rei de Roma também, que eu não sei nem quem é, eu já esqueci, que foi depois de Cristo. Nabucodonosor destruiu antes de Cristo, mas não quero saber, porque Jesus está na fundação. Então, antes e depois, Jesus é e será. E aí reconstruiu, e o Sambalate, e o Tobias, e o Gesem, sei lá como é esse nome, deu com os burros na água, assim que o diabo, Deus quebra os dentes, corta os braços, quebra as pernas, pisa na cabeça, dizendo, quem pode, quem vai fazer, desfaz, sou eu, na vida do meu filho e da minha filha. Não tem diabo que se levante na vida do crente se ele estiver chorando, jejuando, orando e falando com seu Deus. Não tem. Pode vir o trator das obras, só quer derrubar sua casa. Não derruba. Derruba não, porque Jesus, Deus está lá. Aqui eu falo. Deus parou o leão para matar Daniel. E na fornalha, não deixou queimar nem um fio de cabelo. Ele não vai parar um trator para não destruir seu muro, não destruir sua casa, não destruir sua família. Agora, tem que ter posição. A coragem depois do choro é que tem que ter. Porque se for só choro, como muitos estão fazendo, cai na depressão e apaga. Quantos homens de Deus estão aí que teve a casa destruída e
está até hoje caído. E Deus não nos quer assim, caídos, né? Porque Ele nos levanta cada dia. E que possamos ter essa atitude de Neemias sempre. Sempre. Porque chegou a hora de dizer assim, hoje eu nem vou falar aí com alguém, com o pastor. Mas o meu compromisso é com o rei. Rei dos reis, né? E com o pastor e as irmãs também, que tem que respeitar. Então aí eu disse, mas eu vou, porque esses 3 demônios que se levantou na vida de Neemias e quer se levantar na minha, ele já está caído. E